Reserva de emergência é um assunto tão negligenciado por muitos, mas que eu garanto a você vai lhe trazer muita segurança e tranquilidade quando você for fazer os seus investimentos de longo prazo. E eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo uma experiência pessoal minha, que foi quando eu percebi a real necessidade de ter realmente uma reserva de emergência montada ali. Além disso, vou falar para vocês também o que é e para que serve uma reserva de emergência, como você pode fazer para guardar, onde guardar também da forma mais segura possível, e ao final desse vídeo eu vou mostrar na prática aqui uma planilha para você saber como calcular a sua reserva de emergência de acordo aí com algumas variáveis. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Giovanni Canuto, invisto já no mercado financeiro de capitais desde 2014, mais 10 anos aí de experiência. Também sou consultor de valores imobiliários. Aqui nesse canal eu trago conteúdos sobre investimentos para que você possa se tornar um investidor global, não somente investir no Brasil, mas também nos Estados Unidos, países desenvolvidos, emergentes, Bitcoin e criptomoedas, para ter uma carteira completa, muito diversificada. E além disso, eu também posto de vez em quando aqui no meu canal alguns vídeos de vlogs de viagens. Então, caso os conteúdos aqui passados façam sentido para você, te convido a se inscrever no meu canal Giovanni Canuto e ativar as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Beleza? Então vamos pro vídeo aqui, vai ser bem direto ao ponto. Bom, primeiro de tudo, queria dizer para vocês que eu aprendi sobre a importância de uma reserva de emergência da pior forma possível. Por que eu digo isso? Quando eu trabalhava na Petrobras, para quem ainda não sabe da minha história, eu trabalhei na Petrobras de 2014 até 2020, eu separava uma parte da minha renda mensal, né, geralmente R$2.000 ali, todos os meses, para poder destinar aí aos investimentos de longo prazo. Só que eu não ia montando a minha reserva de emergência. Por quê? Uma renda estável, a princípio a gente pensa sempre naquela estabilidade, nunca vai precisar de uma reserva de emergência. Mas aí em 2018, 2019, eu comecei a mexer com milhas aéreas e as minhas faturas, né, foram ficando cada vez mais altas. Eu tinha também a receita, né, das vendas das milhas aéreas, mas teve um momento, um mês específico, que a fatura ficou muito alta e eu não tinha valor para repor naquele momento para poder pagar as faturas, né? E também não tinha reserva de emergência. O que foi que eu tive que fazer? Isso era na sexta-feira, quando virou o final de semana, porque eu só olhei na sexta-feira à noite já. Na segunda-feira eu tive que ir lá e vender alguns dos meus ativos. Eu vendi alguns fundos imobiliários e também tive que vender algumas ações, o que me fez ter leves prejuízos porque estava em um momento de baixa do mercado. Resgatei, ainda tive que esperar 2 dias, né, para poder liquidar na corretora de valores, peguei o valor e paguei a fatura. Mas aí eu acabei tendo que pagar juros altíssimos dessa minha fatura do cartão de crédito, porque eu fiquei aí 3 meses com a fatura vencida. Faltava, se eu não me engano, R$18.000 para poder quitar aquela fatura. Então, se eu tivesse uma reserva de emergência, com certeza ia cobrir esses R$18.000 e eu não teria que pagar os juros do cartão. E eu percebo, pessoal, que esse meu exemplo também serve para muitas pessoas, porque na minha consultoria de investimentos, caso você não saiba, eu tenho uma consultoria de investimentos, é só clicar aqui no link e você pode entrar em contato comigo, a gente vai conversar e debater o seu caso, tá? Na minha consultoria tem uma pergunta no formulário do perfil de investidor que é sobre a reserva de emergência e pasmem, 68% das pessoas que responderam, dos nossos clientes que responderam essa pergunta, falaram que ainda não tem a reserva de emergência montada e nem iniciada nesse caso. E levando em consideração as nossas conversas durante ali a reunião da consultoria, eu percebi que era o mesmo caso que havia acontecido comigo. As pessoas têm geralmente um emprego estável, renda estável, a maioria desses clientes aí também são CLT, como eu era no passado, e aí achava que não precisaria de uma reserva de emergência tão cedo, então tudo que poupava acabava destinando para os investimentos de longo prazo. Então esse aí é um grande problema. E vocês podem até estar pensando, tá, Giovanni, mas foi só um atraso de fatura, isso pode acontecer com qualquer pessoa, e eu concordo plenamente com você, mas imagina só se fosse uma situação de emergência médica que eu precisasse tirar algum valor ali da minha reserva de emergência, ou uma demissão repentina, que eu não contava com aquilo. Tudo bem que eu era CLT, é mais difícil nesses casos, mas imagine uma pessoa que não é CLT, né, não é funcionário público, então está mais suscetível a uma demissão repentina. Então essa pessoa, para que não precise contar com recursos de terceiros, né, ou do governo também, ela tem que ter uma reserva de emergência para ter aquele colchão de segurança. Então a reserva de emergência nada mais é do que isso, um escudo contra imprevistos financeiros, tá? Não é para você usar recursos da reserva de emergência para fazer viagens internacionais, por exemplo, fazer algumas compras. Isso aí você destina para renda fixa, algum produto de renda fixa, para objetivos de curto prazo ou até mesmo médio prazo. Mas reserva de emergência é somente para imprevistos financeiros. Bom, quanto é que você precisa guardar para poder montar a sua reserva de emergência? Os cálculos são muito simples, tá? Inclusive tem muita informação já na internet, mas de forma bem resumida para vocês aqui, caso você seja um funcionário público, né, trabalhe no modelo CLT ou tenha uma renda bem estável, então normalmente de 3 a 6 meses do seu custo de vida mensal já vai ser suficiente, tá? Se você é empreendedor como eu, né, autônomo e tem uma renda mais variável, uma renda instável, aí a gente recomenda de 6 a 12 meses do seu custo de vida mensal. Então, por exemplo, se as suas despesas essenciais mensais como moradia, alimentação, transporte, gastos também com saúde for de R$4.000 por mês, é só você pegar 6 meses, multiplicar
por R$4.000 vai dar R$24.000, seria a sua reserva de emergência, caso você seja ali do grupo 1, tá? Se você se enquadrar no grupo 2, então você pega 12 meses, multiplica aí pela renda mensal de R$4.000 e vai dar R$48.000, seria a sua reserva de emergência. Mas 2 pontos muito importantes aqui. Tenha calma, não precisa montar a reserva de emergência de uma vez, né? Eu discordo bastante aí de muitos influenciadores de finanças que falam que você só pode investir para longo prazo depois que monta a sua reserva de emergência, porque às vezes é um valor bem alto, dependendo do seu custo de vida. Então você pode fazer aos pouquinhos, tá? Você não precisa montar de uma vez só para só depois investir, porque dessa forma você vai atrasar cada vez mais a sua jornada de liberdade financeira e os juros compostos vão atuar de forma mais tardia em cima do seu patrimônio investido. E um segundo ponto importante, eu recomendo fortemente que você não se apegue somente a essas métricas, né, de 3 a 6 meses ou de 6 a 12 meses. Eu gosto de colocar um cenário mais conservador, por quê? Você provavelmente vai investir na bolsa de valores, na renda variável, seja aqui no Brasil, seja no exterior, e quando você tem uma reserva de emergência com uma segurança maior ainda do que essas métricas, né, que a gente vê na literatura, você vai se sentir, garanto a você, tá, vai se sentir muito mais seguro para estar investindo em ativos de renda variável com maior risco, porque ali você vai saber que não precisa, em momento algum, estar querendo vender esses ativos por conta do seu psicológico, né, o que aconteceu de queda aí no mercado, alguma crise que aconteceu, você vai deixar os seus ativos ali, quietinhos, e você vai qualquer coisa, né, tem a sua reserva de emergência para lhe trazer mais segurança, né, para poder arcar com alguns custos, alguns imprevistos. E inclusive você pode tirar esse excesso da reserva de emergência que você tinha lá guardado de forma conservadora para te ajudar nos aportes em momentos de crise. Agora depois, lembra, tem que voltar a reacumular na sua reserva de emergência. Você não pode negligenciar isso, tá? Tudo que você tira da reserva de emergência, trata de colocar de volta para que ela fique ali sempre bem resguardada, tá? Mais uma vez, a sua reserva de emergência ela é muito importante, de verdade mesmo. E aí, qual é a estratégia de poupança para montar a reserva de emergência, né, sem deixar de investir também para o longo prazo, que eu utilizaria caso não tivesse a minha montada e que eu aconselho para os nossos clientes da consultoria de investimentos, assim como também aconselho que você faça a partir desse momento. Vê lá o quanto que você teve de renda mensal naquele mês. A gente está nesse momento em 1º de fevereiro de 2025, então quando você receber a sua renda, você vai destinar uma parte desses recursos para a sua poupança. Poupança para reserva de emergência, poupança para investimentos de curto, médio prazo e poupança para os investimentos de longo prazo. Você não vai gastar esses valores, tá? Eu aconselho que você sempre faça isso, na verdade. Tudo que você receber, primeiro guarda e depois o restante, aí sim você consegue viver com aquilo que sobrou, tá ok? Se for o seu caso, eu sei que às vezes é muito difícil de acontecer isso, não tem problema. Se tiver algum mês que você não consegue guardar nenhum valor, acontece, é totalmente normal isso também, tá? Mas voltando ao caso aqui da minha estratégia, eu destinaria, tá? É um conselho pessoal que você pode utilizar, você pode mudar os percentuais a depender do seu cenário, perfil, objetivos. Você pega do 100% que você guardou, você conseguiu poupar R$2.000 naquele mês específico. Você pega 50% desse valor e destina para os investimentos de longo prazo, 25% para objetivos de curto e médio prazo, ou seja, você vai investir em produtos de renda fixa apenas nesses casos, tá? E você não vai misturar as coisas. Produtos de renda fixa que estão ali destinados para objetivos de curto e médio prazo e um produto de renda fixa que está destinado para a sua reserva de emergência. É sempre muito importante que a gente consiga separar esses dois tipos de investimentos. Na verdade, né, o investimento de curto e médio prazo e a reserva de emergência que não é investimento. Tá, e onde guardar a reserva de emergência? Essa talvez é a pergunta que eu mais recebo, porque tem gente que gosta de complicar, infelizmente, e estou falando não só das pessoas que querem guardar e montar a sua reserva de emergência, mas também até influenciadores. É o seguinte, pessoal, você só tem que se preocupar com segurança e liquidez. Você esquece totalmente a rentabilidade, tá? Esquece mesmo, tira da equação a rentabilidade. Por que eu digo isso? Porque a gente tem duas opções para destinar os recursos para a reserva de emergência, que é em algum local que tenha liquidez imediata, e nesse caso a gente não vai nem se preocupar com o dinheiro estar perdendo para a inflação, nem se preocupe com isso, tá? Então você já deve imaginar qual seria o produto, talvez para a gente colocar a reserva de emergência. Na conta poupança de um banco grande. Esse aí é aquela liquidez realmente totalmente imediata, tá? É o recurso que você pode precisar agora, nesse momento. Uma emergência médica, né? Geralmente vai precisar de um recurso aí com liquidez imediata. Então, deixa um valor, que é um valor para situações mais críticas, né? Pode ser até um valor nem tão grande assim, mas pelo menos tenha alguma coisa na conta poupança de um banco grande para situações críticas, como eu já falei. E também pode colocar recursos, né, onde você mora, cash mesmo, dinheiro em cash, né, um dinheiro ali, uma quantidade, não sei, depende do seu cenário aí, das suas condições de vida, mas coloca alguma coisa da sua reserva de emergência nessas duas opções para liquidez imediata, tá?
seja feriado, seja final de semana, você vai conseguir resgatar sem problema algum. E ali é o seu colchão financeiro mais seguro que existe. A segunda opção, você pode deixar um recurso maior da sua reserva de emergência. Eu colocaria, vamos supor, 80% da reserva de emergência nessa segunda opção e 20% na primeira. E com essa segunda, um produto de renda fixa que tem a liquidez diária, tá? Então a gente tem aí o Tesouro Selic, que na minha visão é o principal deles. Nesse momento você pode estar colocando no Tesouro Selic 2027, 2029 ou em algum CDB de liquidez diária que renda aí 100% do CDI pelo menos. E eu aconselho que seja também de alguma instituição bancária grande, tá? Mas você pode deixar ali sem problema algum em alguma caixinha do Nubank. Eu aconselho até que você determine o nome, né? Coloque o nome reserva de emergência, porque você sabe que ali você não vai mexer somente para emergência que você vai estar pegando os recursos. E aqui eu gosto mais uma vez de enfatizar, evita aqueles produtos de renda fixa que você vê, eu sei que vai atiçar, vai chamar a sua atenção com 110%, 115%, 120% aí de rentabilidade em cima do CDI, porque são produtos que têm um risco maior, tá pessoal? Não existe almoço grátis no mercado, a gente sempre fala isso. Então vocês puderam perceber que é bem tranquila essa etapa de onde guardar a reserva de emergência, tá? Evita fundos de investimento, mesmo que seja de renda fixa, evita debêntures, pelo amor de Deus, né? LCI e LCA não tem liquidez geralmente, então evita esses produtos, apenas CDB ou Tesouro Selic e poupança e cash, dinheiro líquido. E antes da gente partir aqui para a nossa planilha de simulação de reserva de emergência, para você aprender como montar a sua, um último conselho que eu dou para vocês: não mistura, né, não coloca a reserva de emergência dentro do seu portfólio de investimentos de curto, médio ou até mesmo longo prazo, tá pessoal? Porque isso vai gerar uma certa confusão ali. Então separa a sua reserva de emergência dos seus investimentos. Reserva é reserva, investimento é investimento. Bom pessoal, essa aqui é a nossa planilha de simulação de reserva de emergência, tá? Ela é bem simplificada justamente para poder facilitar esse processo aí, para você saber calcular qual é a reserva de emergência ideal para o seu cenário. E como é que essa nossa planilha ela funciona, né? Basicamente ela tem 4 variáveis para você poder preencher, que é ocupação, custos fixos mensais, renda mensal e o quanto você consegue poupar mensalmente ali daquela sua renda, tá? Em termos percentuais. Essas 4 variáveis estão justamente aqui embaixo e você vai preencher somente esses 4 campos. E antes da gente partir para os cálculos, aqui no canto direito temos as orientações. São 5 as principais, né? São conselhos, na verdade, que eu dou para as pessoas. E alguns desses conselhos, talvez todos, eu acabei já falando nesse vídeo. Mas vamos lá, agora fazer aqui as nossas simulações, tá? Temos aqui no canto esquerdo a parte de entrada, né, o input, que é o que você vai colocar, preencher apenas esses 4 campos aqui coloridos. E no canto direito aqui temos os resultados, que é justamente o output, né, o que é que vai sair de resultado de acordo com o que você colocou aqui nos campos de entrada. Então, para a ocupação temos 4 principais, que é funcionário público, CLT, autônomo ou empreendedor. Então, se você colocar funcionário público, por exemplo, esse campo aqui, tá, com fundo cinza, ele vai fazer um resumo em texto de qual seria a reserva de emergência ideal para o seu caso. Funcionário público, por exemplo, assim como também CLT, nós sabemos que tem uma renda mais estável, tem uma certa estabilidade e segurança em relação da sua renda mensal. Então, por isso que a gente pode destinar aí de 3 a 6 vezes o custo de vida mensal daquela pessoa. Já quem é autônomo ou empreendedor, aí a gente coloca 6 a 12 vezes, porque a renda é mais instável, ela varia muito mais. Tanto que quem é empreendedor ou é autônomo, e eu me incluo, tá, nessa classe de pessoas, porque eu sou empreendedor hoje em dia, nós não colocamos como renda mensal um valor fixo, né? Como quem tem um emprego estável consegue determinar. A gente faz o somatório da nossa renda anual, depois divide por 12 e aí sim chega numa renda média mensal naquele ano, tá? Então, se você colocar funcionário público ou CLT, vai aparecer aqui o cenário mais conservador para você, que é 6 meses do custo de vida mensal. Se você colocar autônomo, já mudou, olha só, 12 meses. Se colocar também empreendedor, fica também 12 meses e agora só vai mudar aqui a palavrinha. Eu não coloquei CLT, mas colocando agora, veja só que voltou também para 6 meses. Sempre aqui é o cenário mais conservador nesse texto de exemplo. Só que percebam que a gente deixou 2 cenários. Cenário mais conservador, cenário menos conservador. E eu quis fazer dessa forma para trazer mais flexibilidade para as pessoas. Mas eu, por exemplo, né, prefiro ir por esse lado aqui do cenário mais conservador. Eu sou empreendedor, sou empresário, né, tenho aí 2 empresas atualmente. E a minha reserva de emergência, ela hoje corresponde a 12 meses do meu custo de vida mensal. 12 não, 13, se eu não me engano são 13 meses, porque do ano passado para esse ano eu aumentei ainda mais essa reserva, já que eu tenho muitos investimentos em renda variável, né? E uma parcela relevante do meu patrimônio, quase todo ele na verdade, está no exterior. Aqui no Brasil, basicamente eu só tenho hoje em dia a reserva de emergência e os meus recursos aqui para poder tocar as minhas empresas. Então vamos lá, como é que você vai estar preenchendo? Você vai colocar qual é a sua ocupação, qual é o seu custo fixo mensal, qual é a sua renda mensal, e o quanto você consegue poupar daquela sua renda mensal. Então não vou mexer nesses valores, depois a gente faz uma outra simulação, tá? Então, olha só, se você tem um custo fixo mensal de R$4.000 e você é CLT,
quer dizer que a sua reserva de emergência, né, teria que ser 3 vezes o custo de vida, ou seja, 12 mil reais, ou 6 vezes, né, entre 3 e 6 no caso, 6 vezes seu custo de vida, que é 24 mil reais, que é justamente o que tem aqui, olha. Cenário menos conservador é uma reserva de emergência de 12 mil reais, mais conservador é uma reserva de 24 mil reais. E quanto tempo falta para você completar, né, e conseguir montar a sua reserva de emergência nesse cenário aqui? Uma pessoa que consegue poupar 10% da renda dela, 10% de 6 mil reais, dá 600 reais. Então, como a pessoa vai estar poupando 600 reais mês a mês, basicamente é dividir o valor da reserva de emergência pelo valor que ela consegue poupar. Então, 12 mil dividido por 600 vai dar 20 meses, 24 mil dividido por 600 reais vai dar 40 meses. Agora vamos mudar a ocupação da pessoa. Vamos supor que ela é uma pessoa autônoma, então 12 meses do custo de vida mensal dela seria o cenário ideal para a reserva de emergência, que é justamente esse cenário aqui mais conservador. Ou, se ela for uma pessoa menos conservadora, ela quiser montar uma reserva de emergência inicial ali, e ela quer apenas 6 meses do custo de vida dela, seria esse cenário menos conservador. Então vamos colocar a pessoa autônoma, mudar um pouquinho aqui, né? Vamos colocar 3 mil de custo de vida, e vamos colocar uma renda mensal de 5 mil. Ela consegue poupar mais nesse caso, vamos colocar que ela consegue poupar 20%. Então, tivemos uma mudança aqui. Custo fixo mensal, 3 mil. Então, 3 mil vezes 6, que agora é o limite inferior, o cenário menos conservador, dá 18 mil, que é o que tem aqui. E 3 mil vezes 12, o limite superior, o cenário mais conservador, dá 36 mil reais, é o que temos aqui. Ela consegue poupar 20% de 5 mil, ou seja, todo mês ela guarda 1.000 reais por mês. Então, quanto é que falta, colocando 1.000 reais por mês, todos os meses, para chegar nos 18 mil reais? Aqui é fácil, né? 18 por 1 dá 18, 36 por 1 dá 36 meses. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa planilha de simulação de reserva de emergência. É uma planilha bem simples, como vocês puderam observar, mas a intenção é justamente essa, é facilitar esses cálculos para você, para que não precise ali ficar mexendo na calculadora, tá? Lembrando que essa planilha de reserva de emergência está disponível para você de forma gratuita aqui na descrição do vídeo. É só você clicar no link que tem abaixo na descrição e você vai aqui em arquivo e vai clicar em fazer uma cópia, tá? Porque essa planilha fica bloqueada, para que ninguém mexa aí e altere as fórmulas. Então você vai colocar aqui um nome que você bem entender e você vai selecionar uma pasta lá dentro do seu Google Drive para poder fazer a cópia dessa planilha e aí depois você vai sim poder mexer nela. Espero que vocês tenham curtido ao máximo esse vídeo. Eu sei que é um tema um pouco mais simples, mas eu acho que é de grande valia e muita importância, né, para a população brasileira. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, aconselho aí, quem sabe, você está compartilhando com aquelas pessoas que você sabe que talvez precise também ter esse discernimento sobre reserva de emergência, a importância dela. E te convido também a se inscrever aqui no meu canal @GiovanniCanuto, ativar as notificações, porque eu vou sempre estar trazendo conteúdos para vocês de valor sobre investimentos e finanças de uma forma geral. Lembrando que essa planilha de reserva de emergência ela faz parte de um produto nosso, Canuto Planilhas. Lá tem mais de 10 planilhas de investimentos e finanças, inclusive a de rebalanceamento de carteira de investimentos. Tem um vídeo aqui no meu canal, vou deixar em algum local aqui da tela para você poder assistir. Eu tinha liberado até 31/12 aquela de rebalanceamento de carteira de forma gratuita, agora somente realmente adquirindo o Canuto Planilhas. E essa de reserva de emergência eu vou deixar aqui no link da descrição para você também poder usufruir dela de forma gratuita, tá? E aí a gente vai estar disponibilizando esse produto, Canuto Planilhas, um valor bem simbólico, tá, pessoal? Para ajudar vocês aí na jornada de liberdade financeira. E agora só mais 2 recados para você nesse vídeo. A gente não sabe quando os imprevistos eles vão acontecer. Só temos uma certeza, que os imprevistos eles acontecem e eles não avisam, tá? Então esteja seguro aí com a sua reserva de emergência muito bem montada. E comece hoje, não postergue mais isso. Comece hoje, tá, com o que você tem. Beleza, galera? Tamo junto e sucesso aí nos investimentos.